Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui por mais uma videoaula da série Resolução de Questões. Aula extra de contabilidade de custo, videoaula 4, que vai tratar de pontos de equilíbrio, margem de segurança e alavancagem operacional. Lembrando que lá vocês têm as videoaulas 58 e 59 que tratam desse assunto. Aqui é somente resolução de questões. Esta aula é dedicada a você que é aluno universitário, a você que está se preparando para concurso público e para você que é profissional e quer se aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos, né? Alavancagem operacional, margem de segurança e pontos de equilíbrio, né? É um prazer imenso ter você aqui mais uma vez no meu canal. Já organizou o seu ambiente de estudo? Relaxe, não permita que nada, absolutamente nada, perturbe a sua concentração. Pense, estudar é preciso e somente assim as coisas podem ficar um pouquinho mais fáceis, né? Vamos à nossa agenda recheada de hoje. Então, nós vamos resolver 5 questões de custo, contemplando os assuntos pontos de equilíbrio, margem de segurança e grau de alavancagem operacional. Ok? Se você gostou das aulas anteriores, e tem interesse por essa aula, é importante que você se inscreva, deixe seu like, tá? Compartilhe nas suas redes sociais, socialize a informação, agradeço antecipadamente. E qualquer dúvida, você pode mandar por meu e-mail ou fazer os comentários lá no próprio canal do YouTube, né? Vamos à primeira questão. A indústria movelaria limitada apurou no último exercício o seguinte resultado: vendas líquidas, custo variável, despesa variável, margem de contribuição, custo fixo, despesa fixa e resultado operacional de 350 mil negativo, né? Ela está deficitária, né? Se você analisar isso, ele bota, analisando o resultado, a empresa identifica a necessidade de um ponto de equilíbrio contábil de valor aproximadamente de quanto, né? Então, se você olhar aqui essa DR aqui, né, em cima de custeio variável, você vai ver que a empresa está deficitária, né? E se ela está deficitária, está aqui, o resultado operacional da empresa está negativo, né? Importância vital, né? E você começa a perceber que quando ele quer estabelecer o ponto de equilíbrio, é porque ele quer estabelecer o ponto mínimo que ele nem tem lucro nem prejuízo, né? Como nós vimos lá na aula teórica, né? Só recordando um pouquinho aqui a aula teórica, né? Você tem aqui aquele gráfico aqui cartesiano, mostrando aqui a parte de fixa, né? Que a gente mostrou lá, a parte variável, e depois nós trabalhamos aqui a retinha correspondente, na equação da reta correspondente à receita, e aqui nós temos aqui o break-even point, ou seja, o ponto de ruptura, né? Ou seja, o ponto que você estabelece que se eu vender abaixo desse ponto, estou tendo prejuízo. Se eu vender acima, eu estou tendo lucro. Ou seja, esse é o ponto de equilíbrio contábil, né? Então, ele quer saber exatamente isso. Qual o mínimo que ela tem que vender para que não dê prejuízo e não tenha lucro, né? A resposta coloca aí várias alternativas, A, B, C, D, E a gente começa a trabalhar com isso. Veja, existe uma coisa interessante. Toda vez que você, evidentemente, trabalhar com isso aqui, o ponto de equilíbrio, você pode trabalhar com as fórmulas de ponto de equilíbrio, que seja contábil, financeiro ou econômico, ou através da própria DR, já que ele está estabelecendo aí que o resultado operacional tem que ser zero, né? E aí é muito fácil você trabalhar isso, né? Então, quanto representa a margem de contribuição em relação às vendas líquidas, né? 0,3625. 1.450.000 dividido por 4 milhões dá 0,3625, né? Isso aqui é o valor representativo dessa margem de segurança. A partir daí, eu vou estabelecer uma equação que me diga que 0,3625 de VL, né? Com certeza eu vou trabalhar o VL, né? Menos os custos de despesas fixas, que não vão alterar, eles permanecem constantes, será igual a zero, ou seja, o resultado operacional zero, que é justamente aqui, eu não tenho nem lucro nem prejuízo, né? E aí eu vendo as vendas líquidas, seria 1.800.000, somando aqui, passando para o segundo membro, dividido por 0,3625, 4.965.517,24, que aí você tem a resposta na letra C, ok? Uma questão simples, né?
muitas dessas questões já caíram em concurso, aqui tem algumas adaptações, mas, evidentemente, o objetivo é o mesmo, né? O objetivo é o mesmo. Então, aí você tem a primeira questão envolvendo a ponto de equilíbrio nesta aula, né? Vamos à questão seguinte, a questão 2. Questão 2, ele diz o seguinte: a indústria de Star S.A. vendeu, em agosto de 2021, 26 mil unidades de seu único produto a um preço unitário de R$ 40. Para produzir cada unidade, a empresa gastou R$ 22 e a comissão de vendas foi 10% do preço de venda. Os custos fixos da fábrica foram 68 mil e as despesas 44 mil, né? Considerando os dados informados, ele quer saber a margem de segurança foi aproximadamente de. Observe que as respostas têm uma casa decimal, com duas casas decimais e assim por diante, né? Vamos apenas grifar aqui, salientar alguns dados importantes que a gente tem para resolver essa questão, né? A importância vitória de destacar. Ela vendeu 26 mil unidades, né? Então a gente começa a perceber que a empresa vendeu 26 mil unidades, né? A empresa vendeu 26 mil unidades, o preço médio unitário foi de 40, está aqui, né? 40 por unidade. Ela produziu, ela gastou 22 e uma comissão de vendas de 10% sobre o preço de venda. Ela também apresentou aqui os custos fixos e as despesas fixas, né? Então, a gente gostaria de salientar alguma coisa importante. Veja, quando você tratar uma questão que tem margem de segurança, a primeira coisa que você deve pensar é o seguinte: para eu calcular a margem de segurança, primeiro eu preciso calcular meu ponto de equilíbrio contábil, né? E aí a primeira coisa que nós vamos fazer é justamente isso, é calcular o ponto de equilíbrio contábil. Então, o CDF é 68 mil, mais 44 mil dá 112 mil. A margem de contribuição unitária é o preço de venda 40, está vendo aqui? Então, importância vital, vamos tentar aqui, ó, 40, né? Menos 22, ó, menos 22, está vendo? Que são os gastos, menos a comissão de vendas, que é 10% do preço de venda. 10% de 40 seria 4. Então, nós temos aqui 14, né, como margem de contribuição unitária. E aí vamos à frente. O meu ponto de equilíbrio seria CDF, custo de despesas fixa, dividido pela margem de contribuição. Custo de despesa fixa já deu aqui, foi calculado, 112, né? Então, fica bem mais fácil a gente pensar agora, né? 112 dividido por 14, né? Então, dá 8 mil unidades. Então, meu ponto de equilíbrio é 8 mil unidades, né? Então, voltando aqui àquele gráfico que nós fizemos nas aulas, aqui nós temos aqui um gráfico importante a gente salientar. Aqui nós temos a parte fixa, a parte variável, né? Que você... E a parte variável. Nós temos aqui a reta, que representa a receita, né? A equação da receita. E aqui nós temos meu ponto de equilíbrio, que eu calculei agora. Isso aqui representa 8 mil unidades, né? Eu tenho aqui o volume nessa ordenada aqui. Aqui também eu tenho correspondente à receita. 8 mil unidades que é exatamente o meu ponto de equilíbrio. E aí eu vou começar a trabalhar a fórmula de margem de segurança, as vendas atuais menos vendas de equilíbrio sobre vendas atuais. Então, 26 mil são as vendas que eu tenho atual, menos as vendas de equilíbrio que nós calculamos, 8 mil, né, do ponto de equilíbrio, dividido por 26 mil, dá 0,692308, né? Então, como ele fala de aproximadamente, tratando lá com uma casa decimal só, então é 0,69,2%. Né? Até porque se eu arredondasse aqui, não dava, aqui viria 1, aqui 4 não vem, então ficaria 69,2% de todo jeito. Então, é a letra a resposta. Né? Então, uma questão muito interessante que envolve ponto de equilíbrio e margem de segurança. Lembrando, né? Houve margem de segurança, primeiro você tem que calcular o ponto de equilíbrio contábil, né? Vamos à questão 3. Ó. Em abril de 2021, a empresa TFG vendeu 187 mil unidades de um único produto, com preço unitário de 25, custo variável de 6, despesa variável de 1,50.
O valor do custo fixo foi de 980.500 e despesas fixas 50% dos custos fixos, né? A partir dessas informações, ele quer a margem de segurança em abril de 2021 foi aproximadamente de, mais uma vez, você tem com a casa decimal, com duas casas decimais, e aqui, né, não tem casa decimal inteiro, né? Então, lembrando que primeiro eu tenho que calcular meu ponto de equilíbrio, como vimos nas questões anteriores, né? Então, a primeira coisa, meu custo fixo, despesa fixa, olha, 980.000, deixa eu marcar aqui para a gente estabelecer essa relação, 980.000 mais 50% de 980.000, que é as despesas, eu tenho esse valor aqui, que representa 470.000, né? Que é os custos de despesas fixas, né? E aí eu começo a calcular. Meu PEC seria o CDF, ele deu o CDF, né? Fácil de perceber, né? Eu tenho aqui calculado 1.470.000, está aqui dividido pela margem de contribuição. Então, o que é a margem de contribuição? É o preço de venda unitário menos o CDV unitário, né? Então, a gente também tem nessa questão, esses valores. Ó. O preço de venda unitário está aqui, né? O custo variável está aqui e a despesa variável também está aqui. Então, eu calculei facilmente e aí eu chego à conclusão que meu margem de contribuição é 17,50, né? Agora, aplicando aqui, 1.470.000 dividido por 17,50, 84.042. Como esse PEC está em quantidade, né? Então, a importância vital, e ele não é inteiro esse valor, se eu produzir somente 84.042, com certeza eu estaria um pouquinho abaixo do meu ponto de equilíbrio, né? Então, eu tenho que arredondar isso para ficar exatamente no meu ponto de equilíbrio, ou um pouquinho mais, né? Então, a margem de segurança seria VA sobre VE sobre VA, 187.000, né? Que é exatamente minhas vendas atuais, 187.000, né? Eu vou aqui trazer esses valores para cá para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Então, eu tenho aqui 187.000 menos 84.043 dividido por 187.000. Né? Então, dá 0,5506, que se você observar aí, dá em torno de 5506, e como é aproximadamente, a letra que mais se aproxima é a letra B, 55.005, 55,05%. A letra B é, portanto, a solução. Mais uma questão que envolve PEC, né? Ponto de equilíbrio contábil, e envolve também margem de segurança. Né? Vamos para a questão 4. Né? A questão 4 é interessante, né? Se você está gostando desta aula, deixe seu like, inscreva-se, divulgue nas suas redes sociais. Qualquer dúvida, mande para o meu e-mail ou comente lá no YouTube. Né? A empresa Tanto, no ramo de confecções, produziu 600 unidades, 600 lotes, unidade de lotes de um produto por ano. O preço médio do lote é 9.500, sua estrutura de gasto ele apresenta aqui, ó, fixo e variável. A empresa é tributada por uma alíquota de 25% do imposto de renda. Para o próximo ano, está prevendo um aumento nas vendas de 30%, mantendo os custos fixos constantes. Considerando o grau de aumento de vendas, podemos concluir que o grau de alavancagem operacional é quanto, né? Então, você veja que é uma questão que envolve agora o GAO, né? Grau de alavancagem operacional, né? E aí ele coloca lá 2,48, 2, 1,86, 3,34 e 2,50, né? É importante a gente destacar algumas coisas, né? Veja, o GAO, a fórmula é essa. Né? Se observa que lá nós apresentamos 3 fórmulas de GAO, né? Uma primeira forma envolvendo a variação de lucro e variação de vendas, outra forma envolvendo margem de contribuição total e lucro operacional, e essa forma que envolve quantidade e margem de contribuição unitária e CDF, né? Vamos trabalhar isso aqui. Então, as vendas 2, assim, na situação 2, houve um acréscimo, ele está prevendo um acréscimo de 30%. Então, 30% das vendas. Né? Então, eu tenho, na verdade, aqui os 600 que eu estou vendendo, as 600 unidades, mais 30% de acréscimo. Então, na verdade, eu vou ter agora uma situação que me reporta aí a um valor que é correspondente a 780
780 lotes, né? De unidade de lotes, né? Não mais 600, né? E aí eu começo a aplicar. Se você aplicar a fórmula, você vai ficar 780, que é exatamente o novo, né? O novo valor aqui dos lotes, né? A quantidade de lote, vezes o que? Mais de contribuição, 9.500, o preço, menos 3.400, que são os custos variáveis. Observe que nessa questão não tem despesas variáveis. Se tivesse despesas variáveis, você teria que acrescentar aí também, que ele trata do CDV. Mais de contribuição unitária é preço de venda unitário menos CDV, custo de despesa variável unitário, né? Aqui também, ó, 780 se repete, isso aqui se repete, e evidentemente que eu tenho aqui meus custos fixos, custos, né? 2.200.000, né? Resolvendo aqui essa expressão muito simples, né? Multiplicação aqui, uma divisão, você vai achar que o valor é 1,86, e 1,86 está na letra C, né? Mais uma questão agora importantíssima, voltada para grau de alavancagem operacional. Vamos para a quinta questão. A quinta questão ele diz o seguinte: em dezembro de 2021, a empresa Santíssimo produziu e vendeu 12.000 sacas, a R$ 25,00 o preço por unidade. Para produzir, a empresa gastou 11 por unidade e pagou 10% de comissão de venda, né? Sabendo os custos fixos de 34.000 e despesa fixa de 22, ele quer saber a margem de segurança apurada, né? Mais uma vez, você tem uma margem de segurança e eu lembro novamente, a importância vital que primeiro eu calcule meu ponto de equilíbrio. Ah, é interessante, né? Quer dizer, uma receitinha de bolo, né? Então, os valores. Então, meu ponto de equilíbrio vai ser como eu calcular esse negócio. O ponto de equilíbrio vai ser o CDF, que eu tenho aqui, ó, 34.000, mais as despesas fixas, 22, dividido pela minha margem de contribuição unitária. 25 é o preço de venda unitário, menos 11, que são os gastos variáveis, e menos a comissão de venda, despesa variável, 10% do preço de venda. 10% de 25 é 2,5. Então, eu tenho 4.869,66 unidades. Mais uma vez, lembro, como eu estou trabalhando com quantidade, né? Então, eu não posso ter 0,56 de uma unidade. Eu tenho que arredondar para o número seguinte, para que eu tenha exatamente acima, um pouquinho acima do meu ponto de equilíbrio. Então, 4.869 seria 4.870, né? Então, a margem de segurança seria o volume atual sobre o volume de equilíbrio dividido pelo volume atual. Então, 12.000, né? Lembrando aqui, né? Ele já deu esses valores. Ele produziu e vendeu 12.000, menos, né, evidentemente, aqui o meu volume é meu ponto de equilíbrio, o volume do ponto de equilíbrio, dividido por 12.000, então dá 59,42, né? Dá 0,5942 em coeficiente, se eu multiplicar por 100, 59,42. E 59,42 nada mais é do que a letra D, né? A letra D é que representa, é que você contém este valor, né? Bom, 5 questões importantíssimas envolvendo ponto de equilíbrio, margem de segurança e grau de alavancagem operacional. Nós iremos apresentar mais aulas de resolução de questões envolvendo também esses mesmos assuntos. Essas são as primeiras 5 questões, né? Então, se você gostou desta aula, deixe seu like, inscreva-se, que é importante, compartilhe nas suas redes sociais, ajude o crescimento do canal. De antemão, eu agradeço antecipadamente. Qualquer dúvida, você já sabe como entrar em contato comigo, ou pelo meu e-mail, ou através do próprio YouTube, né? E é interessante a gente lembrar isso aqui. Queria lembrar vocês que foi muito bom ter você aqui mais uma vez no meu canal. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida ainda, você já sabe como entrar em contato comigo. Lembre-se que nós estamos aqui para servir. E fico muito feliz com o seu progresso nos estudos. Você é capaz. Pense nisso. Espero contar com você numa próxima aula e Deus lhe abençoe.